E hoje temos a honra de receber o senador Jorge Viana, que vai conversar um pouquinho com a gente num bate-papo descontraído, senador. O senhor fica à vontade e queria saber um pouquinho para o senhor o que significa aqui o Vale do Juruá para o senhor. Eu sou um apaixonado pelo Acre, então eu sou tendencioso demais, né? Eu sou engenheiro florestal, meus pais também são acrianos e meus avós são acrianos, então é um acriano de raiz. E o Acre é um lugar muito especial porque nós vivemos nas cabeceiras dos rios, aqui a água é pura, né? Por isso que temos tantos os nossos parentes índios, porque eles procuram um lugar onde tem caça farta, onde tem água, onde tem a biodiversidade, a riqueza toda. Só que o Acre também tem os rios paralelos, né? Então a importância de ter uma estrada. O Juruá mesmo vivia um pouco isolado do Vale do Purus, que todos são afluentes do Amazonas, vão chegar no Amazonas, mas são vales diferentes. E o Vale do Juruá sempre foi muito especial. Eu falo sempre que aqui não é onde o Brasil termina, aqui é onde o Brasil começa. Muito bem. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Vai ser candidato a governador ou não tem possibilidade? Não, eu não posso. Eu já fui governador 8 anos, fui prefeito da capital, mas no caso eu sou irmão do Tião, né? E mesmo a lei hoje, mesmo que ele se afastasse, eu não posso ser candidato a outra coisa, nem estadual, nem federal. Se eu for candidato, eu tenho que ser obrigatoriamente candidato à reeleição ao Senado, porque a lei não permite que eu seja candidato a outra coisa, exatamente por ser irmão do governador. Mas a preocupação maior nossa agora, já que esse ano não tem eleição, é de organizar um pouco as coisas para o ano que vem, né? Pensar candidaturas para o governo, a oposição também já está vendo a dela, nós estamos vendo as nossas, mas o que mais me preocupa mesmo, sinceramente, eu que estou ali todo dia em Brasília, é a crise econômica, política que nós estamos metidos. Nós estamos numa crise, e agora saiu uma pesquisa do Datafolha, a situação é de absoluto caos, porque não há mais nenhuma confiança no governo. Temer, ele está agora com 7% de aprovação. Uma outra pesquisa mostra que o apoio que ele tem é menor do que a margem de erro da pesquisa, isso não existe. E o pior, há uma desesperança nas pessoas. O pior dos mundos é a pessoa não ter esperança no nosso país, não ter mais fé. E eu acho que nós temos que promover grandes mudanças na política para resgatar isso de volta. Eu, quando fui governador, a coisa me falava assim: foi a coisa mais importante que você fez. Eu falei, ter mexido na autoestima do acriano. Todo mundo estava assim, mais confiante no Acre, mais feliz por ser acriano. Eu sei que o pessoal aqui em Cruzeiro do Sul sabe disso do que eu estou falando. Quando a gente fez aquela Avenida Manso Lima, bem linda, quando a gente construiu o aeroporto, quando a gente foi fazendo as coisas, o hospital aqui do Juruá, as pessoas dizem, pode dar certo, está dando certo. Mesmo a estrada, quando a gente fez, eu trabalhei na estrada há 17 anos atrás, fazendo a ligação de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro. Então acho que o Brasil está precisando se reencontrar com isso. Reencontrar com essa verdade política que acabou por conta da quantidade de crises e escândalos, né, de corrupção, incluindo um grande escândalo de corrupção envolve o líder do partido do PT, o Lula, assim como envolve o presidente Dilma, assim como envolve o atual presidente Temer. E nesse quesito, como que você consegue desmitificar? Porque eu vejo muita gente, senador, falando assim, porque eu não elegi o Temer, eu elegi a Dilma, digamos assim. Porém, vocês estavam ligados no mesmo partido, porque era um vice do outro. Claro. Como que funciona essa diferença? Eu tenho agora um grupo de senadores em Brasília, suprapartidário. Nós estamos começando a conversar, dizendo, gente, e eu falei isso. Falei, primeira coisa, nós temos que fazer uma espécie de pedido de desculpas coletiva à população. Estou falando isso, não tem nenhuma... Porque a população está dizendo, peraí, não sobra nada. Todos os partidos estão envolvidos nisso. Eu acho que se nós assumirmos alguns erros nossos, por omissão ou por conivência com esse sistema político que faliu. O sistema político brasileiro nosso faliu. Não tem um culpado. Somos todos culpados um pouco. A diferença que eu vejo sempre e eu faço isso, é a questão de justiça, o presidente Lula, por que é lembrado para presidente, que está sempre em primeiro lugar? Porque nós convivemos com essa coisa toda e estamos aí, mas tem uma história daqueles que fizeram muita coisa boa no passado. Mas mesmo tendo o PT, o presidente, tendo feito tanta coisa boa, aqui no Acre, no Brasil todo, nós aceitamos conviver com um modelo político de financiamento de campanha, de relação com a empresa, que, sinceramente, não pode seguir em frente. Não pode seguir em frente. Então, para mim, nesse momento, nós temos que decretar que todos perderam.
nós sofremos um impeachment, que para nós foi um golpe. Mas quem deu o impeachment agora está tendo que se defender de escândalo. Veja, o PT, o presidente Lula, ele está sendo aí, para mim, sofrendo uma verdadeira caçada. Tomara que ele se livre, porque não conseguiram provar nada. Agora, o governo Temer está sendo acusado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. Então, quem está criminalizado hoje é o sistema político do Brasil. E numa democracia isso é terrível, porque a população tem que entender que na democracia você tem que ter partido forte, os eleitos têm que tirar seus mandatos, mas o Brasil tem que fazer uma espécie de começar de novo. Está faltando isso. Nós temos que trabalhar para ganhar a confiança da população de novo. Mas só vamos ganhar, no meu ponto de vista, se nós mudarmos a maneira de fazer campanha. Não é possível que a gente siga quem tiver mais dinheiro, quem conseguir juntar mais esquemas se elegendo. Aí é um caos. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, voltando aqui para o lado da política do Estado do Acre, né? Por favor. Desse tempo que o senhor está aí já como governador, como senador, nesses últimos tempos agora, o que o senhor trouxe de emenda aqui, especificamente para o Vale do Jaguara? Olha, esse ano, por incrível que pareça, no meio da crise, a melhor coisa que a gente pode fazer é trazer recursos, porque isso ajuda a enfrentar a crise para as prefeituras. E eu tenho um problema. Talvez eu seja o único dos 11 parlamentares que põe emenda nos 22 municípios. Porque como eu fui governador, sempre fui tratado com muito carinho aqui, em Cruzeiro do Sul, Inácio Lima, Rodrigues Alves, Tamaturgo, Porto Valto e todos os municípios, eu ponho recurso para tudo. Mas eu agora estou conseguindo, eu falo isso aqui na boa, ser um recordista de liberação de emendas no Estado, porque eu também fico cri-cri acompanhando cada emenda. Aqui em Cruzeiro do Sul, eu devo confessar que eu tive sempre uma dificuldade. Nós nunca conseguimos ter uma prefeitura aqui, e olha que eu estou dizendo que eu faço um trabalho suprapartidário. Já tive vários encontros com o Iderlei, ele já foi no meu gabinete, eu já fui no dele, e eu espero que a gente conserte. E aqui não é crítica a Wagner Salles nem a ninguém. Mas é que eu botava emendas e se os projetos não forem feitos, se a documentação não chegar, você termina que perde os recursos, né? E isso para mim sempre foi uma coisa meio frustrante, porque eu ando aqui em Cruzeiro do Sul, eu vejo as obras que eu fiz quando eu era governador, do porto ao aeroporto, do hospital à maternidade, que a gente foi trabalhando junto com o Binho, com o Tião, o governador Tião Viana, que tem se esforçado, o governador Tião Viana tem feito um trabalho extraordinário no apoio à produção, e eu fico assim dizendo, poxa vida, tem estados riquíssimos, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais, como Rio Grande do Sul, que faliram. Ainda bem que aqui no Acre a gente tem um governador Tião. Mas eu faço o apanhado ano a ano das emendas. Então, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Taumaturgo, Porto Walter, são municípios que eu disputo sempre os primeiros lugares em liberação de emenda. Aqui em Cruzeiro, eu pedi ao prefeito Iderlei, nós temos que acertar os ponteiros, porque também, se a prefeitura não trabalhar a documentação e o projeto, a gente põe a emenda, depois não tem a liberação dos recursos. Eu espero, porque cada real hoje, eu fui prefeito também, cada realzinho que vem de uma emenda parlamentar, por isso temos 3 senadores, 8 deputados federais, é fundamental para a sobrevivência dos prefeitos. Porque a crise é lá em Brasília, mas ela ganha cara, feição, quando ela chega no Estado e nos municípios. É aqui que as pessoas moram, é aqui que as pessoas sentem de perto a força dessa crise tão perversa contra o nosso povo. O senhor, como um dos representantes do Acre no Senado, eu queria que o senhor me explicasse qual é a briga maior que o senhor tem pelo Estado. O que o senhor bate de frente e fala, eu quero isso para o meu Estado? Eu estou fazendo do meu mandato uma coisa central, a defesa do consumidor. Então, nós não podemos seguir tendo apagão de energia aqui no Juruá. Nós não podemos seguir com preço de passagem escandalosamente alto para chegar em Cruzeiro do Sul. Além de pouco voo, a passagem mais cara do Brasil. Para vir para o Acre, é a passagem mais cara, talvez do mundo. É mais barato ir para o Japão de Brasília. Eu denuncio isso direto. Então você tem a situação toda de preço de combustível, energia, a nossa gasolina e o óleo diesel de Cruzeiro do Sul é mais caro do Brasil. Nós não somos brasileiros de segunda categoria, não, para cobrar isso. Tenho denunciado isso e cobrado. Entrado com requerimento, feito audiência com a Agência Nacional do Petróleo. Você tem a questão da passagem aérea, que também é uma coisa central para mim. Internet e telefonia. Gente, não é possível. Nós ficamos refém hoje da internet para as empresas funcionarem, para o comércio funcionar, para a vida da gente funcionar. E você não pode seguir tendo apagão
também, como está tendo direto, por conta da ruptura da linha da Oi, e você fica sem telefonia aqui em Cruzeiro do Sul. Você, né, nesse conjunto de defesa do consumidor, é assim, ter serviços de qualidade e mais barato para a população. E o outro ponto central para mim é a estrada. Ou a gente, porque eu construí há 17 anos atrás, tem gente que fica querendo cobrar, foi mal feita. Há 17 anos atrás eu fiz o trecho Tarauacá-Feijó. Ora, se não der manutenção, acaba, tem que fazer a cada 3 anos manutenção. Nós não temos pedra. A pedra, na minha época, a gente trazia de perto da Colômbia, da fronteira da Colômbia. O governador Orley Cameli começou essa batalha, quando governador. E ele fez o que pôde. Eu entrei depois dele, peguei e botei isso como maior prioridade, graças a Deus. E depois o Orley, no governo Binho, passou a ser empreiteiro trabalhar. Então, não se trata de fazer mal feito ou não mal feito, se trata de manutenção. Porque a estrada, quando estava na responsabilidade do governo do Estado, era muito melhor do que hoje, ou não era? Qualquer pessoa eu faço essa pergunta. De vem cá, quando a gente estava no governo, a estrada não era melhor do que agora, que está na mão do governo federal? Eu disse, é mesmo, senador. Agora está ruim. Por quê? Porque tem que ter a união dos 3 senadores, tem que ter a união dos 8 deputados federais e uma luta em Brasília para a gente dar manutenção, porque senão essa estrada tem risco de fechar. Então, para mim, essa é uma luta que eu não abro mão, porque eu sei que se essa estrada fechar, se ela for inviabilizada, como aconteceu na 319 Porto Velho, Manaus, eu tenho medo. Tem um precedente. A estrada 319, que é uma BR, ligando Porto Velho a Manaus, 880 quilômetros, é maior do que a 364 até Rio Branco, ela fechou e desapareceu por falta de manutenção. Não existe mais. Estão brigando lá há mais de 15 anos para ver se ela reabre. A nossa foi com sacrifício que a gente fez. Tem que ser cuidado porque é dinheiro público que tem nela. O senhor acha que esse partidarismo, né, que cada um defende uma bandeira, cada um puxa para um lado, isso atrapalha, com certeza, o desenvolvimento do Estado de uma forma geral. Não só no governo do Estado, no Senado, mas em questão de deputados, prefeitura, tudo isso atrapalha. O que pode ser feito para criar essa consciência de vamos esquecer os partidos e vamos todos lutar pelo bem comum que é a população? Olha, eu me dou bem pessoalmente, porque eu pactuei com o Gladys e com o Petecão. Falei, nós vamos ser colegas, a gente senta um do lado do outro. Ou a gente convive bem um com o outro, ou vamos prejudicar o pessoal do Acre. Nós temos diferença. O ideal era que a gente deixasse as disputas, as diferenças para o período da eleição. Mas é uma burrice que se faz. Esse ano não tem eleição. Por que estamos disputando o quê? O povo não vai decidir nada esse ano. Então, anos que não tem eleição, pelo menos, todo mundo junto, fazendo bandeiras, fazendo reunião. A nossa bancada, até pouco tempo atrás, ela sempre esteve unida na questão da BR. Eu fui governador. Na hora de botar emenda para a BR, não importava quem estava no governo, todo mundo ajudava. Depois foi com o Binho e depois com o Tião. Mas de uns tempos para cá, voltou de novo a velha disputa de BR, quem é que faz, quem é que não faz. Eu acho isso um desastre, porque a população vai sair perdendo. E nesse tempo de crise econômica e política, aí é mais sério ainda, não é só perda de tempo. É uma ação que prejudica as pessoas. Então, para mim, a gente deveria sempre da bancada federal eleger temas que nos una a todos, que nos unifique a todos, né? Por exemplo, foi na minha época que a gente foi batalhar para trazer a Universidade Federal para cá. Então isso para mim, eu tenho um orgulho danado. Quando eu assumi o governo, Porto Valta, Taumaturgo não tinha nem 2º grau. Escola de 2º grau. A mãe que tinha um filho que chegou à adolescência tinha que vir para Cruzeiro do Sul. Isso valia também para Rodrigues Alves. E nós botamos, na época do meu governo, universidade. Fiz um convênio com a Universidade Federal do Acre, funcionando nos 22 municípios. Tinha curso da UFAC, da universidade. Por quê? Porque tinha municípios que não tinha uma pessoa com formação superior. Eu estou falando de 99 quando assumi o governo. 99, bem ali atrás. Então, gente, sempre tem muita coisa que a gente pode fazer, que é bom para todo mundo e que todo mundo precisa ajudar. Nós estamos numa fase que vale a pena lembrar a música Sal da Terra. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Agora uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, para a gente finalizar, antes de fazer suas considerações finais. Existe algum nome que o senhor, de uma certa forma, olha com mais carinho para a candidatura a governo do Estado? Olha, eu diria nem com carinho, porque eu tenho um carinho muito grande. O Emilson é uma figura fantástica, é um secretário importante, me ajudou, o delegado Emilson, secretário de segurança hoje, é um dos nomes. A Nazaré,
é um doce de pessoa, filho de Zé Augusto, a Nazaré é vice-governadora, uma companheiraça da gente. Está pondo a discussão, inclusive, de gênero, nós temos que ter isso. O Daniel Zen é um quadro da política da nova geração, foi secretário, é o presidente do PT hoje, fundamental. E o Marcos Alexandre é o melhor gestor que nós temos. Trabalhou com Gilberto Siqueira durante o meu governo, ele veio para o Acre durante o meu governo. O Marcos ele é de uma família muito pobre, ele nunca tinha andado de avião. A primeira viagem de avião que ele fez foi para vir trabalhar comigo em 99 e com Gilberto Siqueira. Ele teve a melhor escola, trabalhou 8 anos com Gilberto Siqueira, comigo, na Secretaria de Planejamento, conhece o Acre na palma da mão. Depois com o Binho foi ajudar a fazer as pontes todas, inclusive daqui, eu ajudava nesse período também, o Tião também ajudou muito. E o Marcos depois foi trabalhar com o Tião e agora é o prefeito de Rio Branco, já ficou 4 anos, foi reeleito. Então, nós temos um nome do Marcos com o perfil de melhor gestor, né? A oposição está juntando os nomes dela. Está vendo lá candidatos ao Senado, candidatos ao governo, nós estamos vendo os nossos. A democracia é bom por isso. E, obviamente, nós temos 6 pré-candidaturas. A minha é do Ney para o Senado, mesmo eu estando... Volto a repetir, acho que a gente tem que tentar cuidar de ter o consenso para o governo, mas eu acho que temos nomes fantásticos. Só acho que a gente tem que pensar qual é o melhor perfil para levar adiante o trabalho que o governador Tião Viana está fazendo. Tião, muito esforçado, trabalhador, muito presente em todo lugar, merece esse prêmio. Do nosso ponto de vista, da gente tentar fazer a sucessão. E eu acho que a gente vai ter um consenso sobre isso, sim, porque temos ótimos nomes, né? E aí não se trata só de simpatia, mas as pessoas sabem que eu acho que, com todo respeito aos demais, o Marcos Alexandre, nesse momento, acho que reúne as condições para o que nós estamos precisando do Acre, de um engenheirão, batalhador, para não deixar essa BR sofrer o que está sofrendo e levar o trabalho lindo que o Tião está fazendo em frente. Mas também outros nomes poderiam cumprir essa missão. Queria agradecer imensamente ao senhor por ter cedido essa entrevista pra gente, com todo esse carisma, com toda a simpatia. Isso é de família, né? O Tião também foi do mesmo jeito, todos muito simpáticos. E queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Estamos aí pela rádio e também pela TV Juruá, por todo o Vale do Juruá, o senhor pode ficar à vontade. Olha, eu só quero dizer que mesmo vivendo tanto sofrimento, 14 milhões de desempregados, caída de investimentos no Brasil, crise política que nos envergonha de certa forma, eu tomei uma decisão. Eu acho que todos nós temos que tomar uma atitude, nos reencontrarmos com uma política feita com absoluta honestidade, com ética, para o sonho vir de volta. E aqui em Cruzeiro mesmo, nós tivemos agora essa inauguração do SESC, né, feito pela Federação do Comércio, o Leandro Domingos. É um equipamento que põe agora Cruzeiro do Sul e Amazônia e o Acre no endereço do turismo de evento. Isso mostra que é possível fazer algo. O governador Tião Viana se esforçando tanto. Se eu pudesse, eu pediria uma coisa às pessoas: não percam a fé e a esperança. Vamos manter a fé e a esperança, porque com uma boa política a gente pode voltar a fazer o Acre seguir em frente, Cruzeiro do Sul em frente. Então, de coração, muito obrigado a vocês da Juruá. Quero cumprimentar a direção e você te dar as boas-vindas para o nosso Acre. Obrigada. Seja bem-vinda e obrigado também pelo carinho da entrevista. Obrigada. Bom, a gente termina aqui o nosso Juruá Notícias e amanhã a gente se encontra. Até lá.